Olá pessoal, aqui é o professor Magno Augusto e na aula de hoje nós vamos estudar sobre as leis ponderais de Lavoisier, que é a lei de conservação das massas, e também a lei de Proust, que já seria a lei das proporções constantes. Nessa aula nós vamos estudar como essas leis são importantes na determinação das massas de reagentes e também a massa dos produtos envolvidos aí em uma reação química. Antes de iniciarmos a aula de hoje, gostaria de pedir para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no meu canal e também deixarem sugestões aí nos comentários para que eu possa melhorar o conteúdo para as próximas aulas. Também ativem o sininho do YouTube para que vocês recebam notificação sobre os novos vídeos que aparecerem aqui no meu canal. Então bora lá pessoal, vamos iniciar a aula de hoje. Vamos começar falando aí então das leis ponderais. A primeira lei ponderal importante que a gente vai ver é a lei de conservação das massas, que é a lei de Lavoisier. Ela foi proposta aí pelo químico francês Antoine Laurent Lavoisier. E essa lei diz que quando uma reação química é realizada num recipiente fechado, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes. Ou seja, pessoal, quando você tem uma reação química onde se tem reagentes sendo transformados em produtos, essa reação ela vai ocorrer com conservação da massa. Como se tem a frase lá famosa que é associada aí ao Lavoisier, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso aí, essa frase tem tudo a ver com o princípio de conservação das massas, não é? Quando ocorre então uma reação química, você tem reagentes sendo convertidos em produtos, essa reação ela ocorre aí sem perda de massa, ou seja, a massa ela se conserva, tá? E a outra lei ponderal importante que nós vamos ver é a lei das proporções constantes, que é a lei de Proust, proposta aí por Joseph Louis Proust. E essa lei diz que a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável, ou seja, vai existir uma proporção bem definida aí entre os reagentes e os produtos que são formados. Então vamos começar a falar especificamente aí da lei de Lavoisier. De acordo com essa lei, então, vai ocorrer uma conservação das massas, não é? A massa dos produtos tem que ser igual à massa dos reagentes. Porque durante as reações químicas, você não vai ter ganho nem perda de massa. Ou seja, você não vai criar massa, né? Não tem como criar matéria ali do nada, nem vai perder também. O que vai acontecer é que a matéria ali ela vai se transformar, não é? Por isso que a massa dos reagentes sempre tem que ser igual à massa dos produtos de uma reação química. Por exemplo, feita em um sistema fechado, né, pessoal? Por exemplo, uma reação aqui, ó, da água sendo decomposta e formando hidrogênio e oxigênio, se você tem 18 gramas de água sendo decomposta, vocês podem ver aqui, ó, que formaram 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Se você somar a massa dos produtos, 2 mais 16, você chega na massa dos reagentes, né? Então aqui, ó, 18 gramas no lado dos reagentes, 18 gramas no lado dos produtos. Então aqui nós vimos que os reagentes eles estão à esquerda da setinha e os produtos à direita. Mais um exemplo, um outro tipo de reação, se você tiver o carbono grafite reagindo com o oxigênio, formando gás carbônico, aqui ó, 3 gramas de carbono grafite vão reagir com 8 gramas de oxigênio, 3 mais 8, 11 gramas de reagentes, vai formar qual a massa dos produtos? 11 gramas, não é? A massa ela tem que se conservar de acordo aí com a lei de Lavoisier. Vou fazer um exercício para a gente poder treinar a lei de Lavoisier. Sabendo que 12 gramas de carvão reagem exatamente com 32 gramas de oxigênio, responda: qual a massa de gás carbônico produzida na reação? Pessoal, se a gente tem 12 gramas do carvão reagindo
com 32 gramas do oxigênio, qual que é a massa que a gente tem de reagente? 12 mais 32 vai ser a massa que a gente vai ser formada de produtos, não é? Que no caso aí vai dar 44 gramas de gás carbônico. Então, qual que é a massa de gás carbônico produzida? 44 gramas. Bem tranquilo, né? Letra B. Se a quantidade de gás carbônico produzida for de 22 gramas, quais as quantidades de carvão e de oxigênio que reagiram? Pessoal, agora a gente tem aqui, ó, 22 gramas que foram formadas do gás carbônico. Vocês estão vendo que é a metade de gás carbônico foi formado? Então, os reagentes também serão a metade aqui. Vai ser 16 gramas de oxigênio e 6 gramas de carvão. 6 com 16, isso aqui vai dar as 22 gramas que formaram aí do gás carbônico. Beleza? Vamos falar agora sobre a lei das proporções constantes, que é a lei de Proust. Essa lei nos diz que a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. Ou seja, essa proporção ela é bem definida e não vai se alterar. Por exemplo, se a gente tiver uma reação da água sendo decomposta e formando hidrogênio e oxigênio, temos essa proporção em massa de 9 para 1 para 8, que seria a proporção da massa de água em relação à massa do hidrogênio e à massa do oxigênio. Essa proporção ela vai ser respeitada, como vocês podem ver por esses valores aqui. Ó. Se você reagir 4,5 gramas de água, vai ser formado 0,5 gramas de hidrogênio, 4 gramas de oxigênio. Se você dobrar a quantidade da massa de água, 9 gramas, você vai ter o dobro da massa de hidrogênio, o dobro da massa de oxigênio formado. E assim por diante. Vocês podem ver que essas proporções, aqui ó, de 0,5 para 4,5, você está multiplicando por 9, não é? Aqui, por isso que é de 1 para 9. 0,5 vezes 9 dá 4,5. 1 vezes 9 dá 9. 2 vezes 9 dá 18. Vocês podem ver que essa proporção aí, que é a proporção dita da lei de Proust, que ela é fixa, constante e invariável. A proporção do hidrogênio para o oxigênio é de 1 para 8, ou seja, se você multiplicar 0,5 por 8, você chega em 4. 1 grama vezes 8, 8 gramas. 2 gramas vezes 8, 16 gramas. Então, vocês podem ver que essa proporção ela realmente ela é fixa, constante e invariável. Agora vamos fazer um exercício aí, ó. Complete os dados da tabela a seguir usando as leis de Lavoisier e de Proust. Vocês podem ver que nessa reação de decomposição da amônia, o que a gente vai ter? Amônia formando nitrogênio e hidrogênio. Pessoal, se a gente tem aqui nos reagentes 17 gramas de amônia, vai formar uma certa quantidade de nitrogênio e 3 gramas de hidrogênio. Se está reagindo 17 gramas de reagentes, a gente vai ter que formar 17 gramas de produto. Se dos produtos 3 gramas já é hidrogênio, para chegar em 17, a gente tem 14 gramas de nitrogênio, tá? Aqui, ó, agora passando para 17 gramas. Vocês podem perceber que aqui agora já está com o dobro, né? O dobro da quantidade de amônia. Se a gente dobrar, então, a quantidade de nitrogênio aqui, ó, 28 gramas. Dobrando aqui a quantidade de hidrogênio, 6 gramas, né? 28 mais 6 dá 34 gramas. Conservou a massa, né? A massa dos reagentes sempre tem que ser igual à massa dos produtos. Aqui, ó, agora no caso aqui, ó, se você triplicar a quantidade de amônia, o que você vai ter? Vai triplicar também a quantidade de nitrogênio. Aqui vai ser, então, 42 gramas. E triplicando a quantidade de hidrogênio, 9 gramas. 42 mais 9 dá as 51 gramas, beleza? Mais uma questão falando o seguinte, ó, provoca-se reação da mistura formada por 10 gramas de hidrogênio e 500 gramas de cloro. Então está reagindo, ó, hidrogênio
hidrogênio reagindo com cloro. De hidrogênio a gente tem 10 gramas, cloro a gente tem 500 gramas. Após a reação, constata-se a presença de 145 gramas de cloro. Então, sobrou um cloro aqui, né? 145 gramas, junto com o produto obtido. Um produto aqui, P, tá? Não falou qual produto. A massa em gramas da substância formada é... Pessoal, então essa massa aqui é X, né? Podemos equacionar também, né? Aqui, ó. Se a gente tem aqui, ó, 510 gramas, essa é a massa dos reagentes. Massa dos produtos também tem que dar 500 gramas, né? 510 gramas, 145, mais X. Quanto que vai ser esse X? Pode jogar o 145 para lá. Deixa eu montar aqui bonitinho. 510 igual a 145 mais X. X igual a 510 menos 145. Fazendo essa continha, chegaremos em 365 gramas do produto formado. Letra C. Próxima questão. A reação entre 23 gramas de álcool etílico e 48 gramas de oxigênio produziu 27 gramas de água ao lado do gás carbônico. Então a reação é essa aqui, pessoal. Álcool mais oxigênio, uma reação de combustão, tá? Formando água mais gás carbônico. Então, de álcool reagiu 23 gramas, mais 48 gramas de oxigênio, formando aí 27 gramas de água, mais X gramas aí de gás carbônico, que a gente vai encontrar. 23 mais 48 deu 71. 71 gramas vai ser igual. A massa dos reagentes tem que ser igual a dos produtos, né, pessoal? 27 gramas mais X. X é igual a 71 menos 27, que vai dar 44 gramas aí do gás carbônico. Letra B. Questão 5, falando o seguinte, da Mackenzie SP. A tabela a seguir, com dados relativos à equação citada, refere-se a duas experiências realizadas. Então, podemos afirmar que, na primeira experiência, aqui é uma reação do carbono reagindo com O2, gás oxigênio, formando gás carbônico, que é o CO2. Então, aqui na primeira experiência, 12 mais 32, aqui vai formar 12 com 32, deu 44 gramas do CO2, né? Massa dos reagentes igual a massa dos produtos. Agora aqui, ó, daqui para cá, triplicou a quantidade de carbono. Também vai triplicar a quantidade de oxigênio. Então, o Y, ele é de 96 gramas, né? Formando aí 132 gramas do CO2. Está falando, letra A, X, podemos afirmar que, né? Letra A, X é menor que a soma dos valores das massas dos reagentes da primeira experiência. Pessoal, X é igual à massa dos valores somados dos reagentes, né? Não menor. Esse menor aqui está deixando errado. Letra B, X é igual a Y? Não, de jeito nenhum, né? A gente já viu aí e mostrou que não é. C, Y é igual ao dobro do valor da massa de carbono? Também não, né? Não é o dobro. 96 não é o dobro de 36. Letra D, 32 sobre Y é igual a X sobre 32? A proporção aqui é constante, né, pessoal? Aqui não vai ser vezes 3 também? A gente pode afirmar sim, tá? Que 32 sobre Y
vai ser a mesma coisa aí que x sobre 132. Se a gente for fazer ali, ó, 32 sobre 96, que é o x, vai ser igual, desculpem, sobre o y, vai ser igual a 44, desculpem, dividido por 132. Vai, tá? Se eu simplificar isso aqui, ó, vai dar 1/3 igual a, simplificando, 1/3. 1/3 igual a 1/3. Então está correto fazer essa afirmação aí da letra D, que é a nossa resposta. Y é igual a 168 gramas? Não, a gente viu que é igual a 96 gramas. Resposta então, letra D. Como atividades, então, gostaria que vocês fizessem os exercícios das semanas 3 e 4 do Plano de Estudos Tutorados do PET Volume 2. Façam quantos exercícios acharem melhor da lista de exercícios semana 3 e 4, PET Volume 2, que eu enviarei aí para vocês, meus alunos. Quem for o meu aluno, então, utilizem o aplicativo Conexão Escola e o Google Classroom para poder fazer contato comigo e tirarem suas dúvidas. Quem não for o meu aluno, pode me mandar direct lá no Instagram ou deixar comentários aí no YouTube para fazerem contato comigo e tirarem suas dúvidas. Então, me sigam lá no meu Instagram, pessoal, Professor Magno Augusto, e nos vemos então na próxima aula. Até mais, fiquem com Deus e se cuidem. Até mais, pessoal!